Vamos começar a nossa aula. Nós vamos continuar então a aula passada, que é o nome de Elohim, né? Que eu acredito que era o que vocês queriam ouvir mais. E os outros nomes a gente vai começar na próxima aula. Justo o Smart, que é muito, ele está no trânsito ainda, na passagem do trânsito. Pois é. Então ouçam. Bom, aula passada, o que a gente falou? Falamos sobre o nome Elohim, né? Que nada mais é do que, além de ser um termo genérico para Deus, assim como a palavra Deus é um termo genérico, em hebraico Elohim também é um termo genérico, apesar de ser um dos nomes divinos, porque Hashem ele também é chamado de Deus, então ele também é chamado de Elohim. Então, e também estudamos que esse é um nome que, na verdade, ele é um nome no plural, porque ele, na verdade, ele é uma concentração, por assim dizer, dos poderes criacionais que Hashem criou para poder criar todas as coisas. Né? Seria como uma caixa de ferramentas, seria como o lugar onde Hashem condensou todos os seus poderes, né? Para que ele pudesse criar, governar e se manifestar dentro da realidade que ele criou, dentro do Tzimtzum. Tá certo? Acho que todo mundo lembra disso. E também vimos que quando um ser humano ele tem acesso, vamos, por assim dizer, a essa caixa de ferramenta, a Elohim, tornando-se assim também Elohim, como foi com Moisés, por exemplo, lá em Êxodo 7:1, ele terá não só o controle da criação em suas mãos, como também o poder de criar o que ele necessita. Esses são os dois maiores mistérios da Torá. Porque quem os entende vai ver que Hashem não é Hashem, que Hashem ele constantemente nos abençoa. Vai entender que Hashem já nos abençoou e que com essa bênção nós devemos nos abençoar. Tanto tendo a criação nas nossas mãos, ou seja, quebrando aquela maldição que Hashem jogou sobre Adão, onde a natureza, a criação lhe oporia, assim como o acesso a todas as bênçãos. Isso é o nome Elohim. Uma coisa que nós não vimos, que nós vamos ver esta aula, é a pergunta mais contundente sobre o nome Elohim, né? Como acessá-lo? Como colocamos as nossas mãos nessa caixa de ferramenta, por assim dizer? O que nós devemos fazer para sermos feitos como Elohim? Claro que a resposta, devemos estudar a Torá e observar mitzvot, é a resposta correta, mas como que esses dois mandamentos, eles afetam as nossas vidas a ponto de nos tornarmos como Elohim? E como deve ser lidado esses dois mandamentos para que ele possa nos tornar Elohim? O estudo da Torá e as mitzvot. Prestem muita atenção, tá? Não vai ser uma aula simples. Quando Hashem ele criou o homem, tem duas informações concernentes à existência humana muito importantes. A primeira é que Elohim, tá? Criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que está escrito, e Adão foi criado à imagem de Elohim, a imagem de Elohim foi criado Adão. O homem, ele foi criado à imagem de Elohim. Como é Elohim,
como é através de Elohim que Hashem controla a natureza, como é através do nome de Elohim que Hashem criou todas as coisas, se o homem tem a imagem de Elohim, entende-se que esse mesmo poder de Elohim está no homem. O mesmo poder criacional e o mesmo poder de controlar a criação está no homem. Esse é o primeiro ponto. Imagem de Elohim. E o segundo ponto é quando a Torá diz que Hashem, ele soprou nas narinas do ser humano o sopro da vida. E aqui, por causa de traduções, que existem muito problemas de entendimento. Tá? Quando a Torá fala que Hashem, que Elohim, ele soprou o sopro da vida, esse sopro da vida é chamado pela Torá de Nishmat Haim. Nishmat quer dizer Neshama. E Haim é vida. Então foi a Neshama da vida que Hashem soprou nas narinas do homem. Isso é muito importante que a gente entenda. Tá? Basicamente, de forma básica, crua, tá? Eu não vou entrar... Tem mais, mas eu não vou entrar. Eu vou entrar naquilo que mais concerne a nossa realidade. O ser humano é formado em duas partes, tá? Corpo e alma. E esta alma, ela pode ser separada, ela é composta em 5 partes. Mas 2 delas é muito além do entendimento. Então, vamos dizer que elas são separadas, a alma é em 3 partes. Então, nós temos o corpo e a alma que é formada em 3 partes. Tá? A primeira parte, que é a parte mais baixa, menos elevada da alma, chama Nefesh. Tá? Esta é a alma que dá a vida ao corpo. Seja um animal, seja um ser humano. Se está vivo, é por causa do Nefesh. Tá? O Nefesh, ele se encontra no sangue. Isso está escrito na Torá. O livro de Levíticos repete isso inúmeras vezes. Por isso que ele proíbe a gente comer carne mal passada, consumir sangue, porque é no sangue que está o Nefesh, está a alma do ser, né, ou do animal que você está consumindo. Por ser uma alma apenas associada à existência nessa terra, à vida, ao corpo, e compartilhada com animais, ela é a alma mais baixa, menos elevada das 3 partes da alma, tá? O Nefesh. Uma pessoa muito ligada, que fortalece muito o seu Nefesh, ela vai se tornar uma pessoa animal, ela vai se tornar uma pessoa instintiva, ela vai se tornar uma pessoa voltada ao mundo material, que podemos dizer, infelizmente, é a vasta maioria das pessoas. Tá? Acima dessa alma temos o Ruach, que nós traduzimos como espírito. E acima do Ruach, que é a parte mais elevada da alma, é a Neshama. Então nós temos o Nefesh, o Ruach e o Neshama. E a Neshama, tá? Uma sendo mais elevada com a outra. Enquanto o Nefesh, ele é a alma mais animal, a Neshama é a alma mais espiritual. E o Ruach é o que faz o equilíbrio entre essas duas almas. Não vamos entrar muito em detalhes, mas não é bom nem fortalecer o Nefesh, porque senão a pessoa se torna muito materialista, se desliga do mundo espiritual. E não é bom fortalecer muito a Neshama, porque a pessoa ela acaba se tornando uma pessoa completamente espiritual, desligada desse mundo. E quando uma pessoa se desliga desse mundo, ela vai deixar muitas mitzvot para trás. Como, por exemplo, a mitzvah de casar, de se reproduzir, etc. Então tem que haver um equilíbrio entre ambos, e esse equilíbrio está no Ruach. Tá? Não vou entrar nisso. O que eu quero que vocês entendam é que quando Hashem ele soprou o sopro da vida no homem, não é a alma, não é a parte da alma que faz o corpo, torna um objeto inanimado em um objeto animado. Mas sim, é o que diferencia o ser humano de todo o resto da criação.
E é a parte da alma que conecta o ser humano aos mundos espirituais. Esse é o sopro da vida. Nishmat Haim. Tá? Ok. A Torá, ela é muito insistente que tem que haver uma conexão equilibrada entre Nefesh, Ruach e Neshama. Tem que haver uma ligação direta e equilibrada entre as três partes da alma. Ou seja, as três partes da alma devem ser propriamente fortalecidas. Tá? Ah, mas o Nefesh é o instinto animal. O Nefesh também tem que ser fortalecido de forma propícia. Porque é através do Nefesh que você vai poder expandir a Torá nesse mundo. Mas o sustento desse fortalecimento do Nefesh tem que partir da Neshama. Então, por isso, temos que fortalecer a Neshama. Tá? E eu vou explicar como. Preste bem atenção. Vão acompanhando. Falamos sobre a luz. Temos a luz, que a gente chamou de Zeir Anpin, que em aramaico quer dizer a pequena face, que é 6 sefirot, ou 6 poderes, inclusos em Elohim, que Hashem criou e que Hashem utiliza para se comunicar e se manifestar na criação. Tá? É misericórdia, julgamento, o julgamento doce, a vitória, a glória e a fundação. E todos estão ligados a Malchut, que por assim dizer é a nossa realidade. Então, quando, misticamente falando, nós estamos ligados a essa luz, nós fizermos a conexão entre Zeir Anpin e Malchut, pela linguagem do Zohar, na realidade, nós estamos estabelecendo um acesso a Elohim. Estaremos sendo feitos Elohim. A caixa de ferramenta é colocada em nossas mãos. Ou seja, a criação se sujeitará à sua vontade e todas as bênçãos que existem lá em cima, você vai poder materializá-las como se você as criassem nas esferas terrenas. Assim era a vida de Adão. Tá? E para que isso seja possível, você precisa se ligar com a Neshama. Você precisa ter um link direto com a Neshama. Tá? O Nefesh está no sangue. O Nefesh é o que mantém um corpo vivo. Por isso, quando uma pessoa sangra muito, ela morre. Porque quanto mais sangue o corpo perde, mais o Nefesh sai do corpo. Por isso que o abate kasher é através da degola. E o animal cai e tem que ficar sangrando no chão. Por quê? Para que todo o Nefesh desse animal saia desse corpo. O Ruach, ele está na nossa cabeça. Ele representa a mente, os pensamentos. E a Neshama, ela está bem entre os olhos. Ela é bem pequenininha, por assim dizer, e ela está aqui bem entre os olhos. É por isso que nas religiões hinduístas, eles põem aquele terceiro olho aqui. Ah, mas eles são idólatras, são. Mas quem levou esse conhecimento para lá, quem fundou esse povo, foi um dos filhos de Abraão, com Keturá. E de certo, esse conhecimento veio lá de Abraão. Por isso que as castas mais altas do hinduísmo são chamados de Brahmas. Vem da palavra Avraham. Tá? Bom. Então, Elohim, temos que olhar para a caixa de ferramentas, né? A caixa de ferramentas seria a luz, a Sefirot, certo? Então, é para elas que nós temos que olhar. Todo mundo sabe que são 10 Sefirot, tá? 10 poderes, por assim dizer, que estão na luz divina, que estão na caixa de ferramentas. São 10 ferramentas dentro do nome Elohim. Esse conceito de Sefirah, ele
ele é introduzido de uma forma muito complexa por um livro chamado Sefer Yetzirah, que é um livro, dizem, que datado lá de Adão, que esses ensinos passou por Avraham, passou por Shem, passou até que ele foi compilado, tá? E eu vou ler um pedaço para vocês. E ele é um livro bem complexo. Eu vou ler apenas uma frase. E em cima dela nós vamos tentar entender qual que é toda essa ligação de Nefesh, Elohim e tal. Está escrito o seguinte. Sefer Yetzirah 1.4 fala o seguinte. 10 e não 9. 10 e não 11. Compreenda com sabedoria e se torne sábio com compreensão. Ele está falando da Sefirot. Ele está falando que são 10 Sefirot e não 9. São 10 Sefirot e não 11. Aí ele fala, compreenda com sabedoria, né? E se torne sábio com compreensão. Quando ele fala de sabedoria, se tornar sábio, ele está aludindo às duas Sefirot mais elevadas. Chokhmah, sabedoria, e Binah, entendimento. Tá? Qual a diferença de sabedoria para entendimento? Sabedoria é um aspecto da mente humana intangível, tá? E abstrata. A sabedoria, ela só existe dentro da mente da pessoa que a tem. Ponto. Ela não vai além disso. A sabedoria, ela só existe como um aspecto, como algo abstrato dentro de nossas mentes. Portanto, se uma pessoa tem muita sabedoria e apenas tem sabedoria, de nada lhe servirá a sabedoria. Porque é um aspecto abstrato. E o que é abstrato pode se tornar relativo. E o que é relativo pode se tornar corrompido. Aí que entra a necessidade do entendimento, de Binah. Por isso que as duas Sefirot têm que estar sempre juntas. Porque é através do entendimento que o homem é capaz de entender a própria sabedoria para que possa expressá-la, que possa externalizá-la. Muitas vezes a gente já teve coisas na vida, eu entendo isso, mas não sei explicar. Você tem a sabedoria, mas você não tem um entendimento sobre essa sabedoria específica. Então, não adianta só obter sabedoria divina se a gente não tem a capacidade de entender como se aplica e como externaliza essa sabedoria. Tá? Então os dois têm que andar junto. Então, você tem a sabedoria, eu entendo a minha sabedoria, eu entendo o que eu sei, e eu sei exatamente como externalizar, como colocar, como tornar em ações práticas e concretas um aspecto abstrato da minha mente. Se a gente pega essa primeira ensino do Sefer Yetzirah, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, compreenda com sabedoria e se torne sábio com compreensão. Ele não fala para a gente compreender com entendimento. Ele não fala para a gente nós tornarmos sábios com entendimento. Ele menciona uma terceira característica da mente humana chamada compreensão. Então você tem a sabedoria, você tem um entendimento que serve para concretizar em ações práticas a sabedoria, e aqui ele cita uma tal de compreensão. E ele fala que o único jeito de você compreender o entendimento é com compreensão, e de você se tornar sábio é com compreensão. E o que seria a compreensão? É um aspecto oculto da luz divina. Eu vou abrir para vocês uma árvore da vida, uma sefirá, e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá aqui. Nós temos 10 sefirot.
lá de cima, Keter, 1, depois tem Chochmah, 2, Binah, 3, 4, Hesed, 5, Geburah, 6, Tiferet, 7, Netzach, 8, Hod, 9, Yesod e 10, Malchut. Olhar com atenção, você vai ver que entre Chochmah e Binah tem aí uma figura, uma sefirá extra, que seria a 11ª, por assim dizer, que chama Da'at, tá? Que é a sefirá oculta, que ela é a sefirá resultante da mistura de Binah com Chochmah. Ou seja, por isso que o Sefer Yetzirah começa falando são 10 e não 11. Vai ter uma 11ª, mas a 11ª ela não é uma sefirá por si só. Ela é uma mistura de 2 sefirá. E essa Da'at é justamente a sefirá que representa a compreensão. Ou seja, o que o Sefer Yetzirah está falando é que sabedoria, quando se mistura com entendimento, tem a compreensão. E é essa compreensão a chave de todas as coisas. E eu vou dar um exemplo prático para a gente entender. Tá? Vamos imaginar um homem que está com fome. Tá? Ele está com fome. Então ele, de alguma forma, recebeu a sabedoria de que se ele comer o pão, se ele comer um pão, ele vai saciar a fome dele. Ele sabe disso. Tá? Só que saber disso não mata a fome dele. Não adianta ele saber que o pão mata a fome dele. Ele tem que colocar essa sabedoria em prática. E o que ele vai fazer? Ele vai comer o pão. Ou seja, quando ele foi comer o pão, ele externalizou a sabedoria dele através do entendimento. E a fome dele saciou. Então agora ele compreende que todas as vezes que ele comer o pão, a fome dele vai saciar. Ou seja, a compreensão ela ocorre quando o homem tem a sabedoria, põe ela em prática e vê o resultado. Quando ele vê o resultado, aí ele vai compreender a sabedoria dele que foi colocada em prática através do entendimento. E essa compreensão vai tornar esse resultado, por assim dizer, algo padrão na vida dele. Ele não vai precisar mais ficar pensando, ele não vai precisar mais de sabedoria para saber que comer pão vai matar a fome dele. Ele não vai precisar mais dessa sabedoria. Se tornou algo prático. Da mesma forma que as mitzvot. O homem tem a sabedoria de que tem que fazer uma tzedakah. Aí ele começa a meditar e ele vai entender que a tzedakah que tem que ser feita é dando dinheiro para um necessitado, por exemplo. Aí ele vai dar dinheiro. Aí os céus respondem ao que ele fez e ele vai ver um resultado positivo na vida dele. Quando ele ver esse resultado, ele vai compreender o mandamento. E isso, essa compreensão, se ela for uma compreensão elevada, vai tornar esse mandamento como algo intrínseco no caráter dessa pessoa. Ele vai fazer tzedakot sem pensar 2 vezes. Vai fazer parte do dia a dia dele. E isso vale para todos os mandamentos da Torá. Isso é o momento em que o caráter humano, o comportamento humano, ele é desenvolvido, ele é formado através dos mandamentos. É quando os mandamentos se tornam instintivos. É só quando há compreensão. E isso vai de encontro, é oposto ao instinto humano. Você está deixando o instinto humano de lado
para adotar um instinto conforme a Torá propõe. O instinto humano nada mais é do que um instinto animal. E o instinto animal, ele é ligado ao quê? Ao nefesh. Então, quanto mais instintiva a Torá se torna, os mandamentos se tornam na sua vida, mais o oposto ao nefesh você fortalece, que é a neshama. Então, é a compreensão que, resultante de uma sabedoria que você entende, que vai transformar o seu instinto, as suas reações básicas, com as quais você fortalecerá a sua neshama. Vocês estão entendendo? Ok. Ainda sobre a criação de Adão. Deus criou Adão, a imagem de Elohim, soprou o Nishmat Haim na narina dele, e colocou ele no Éden e deu apenas um mandamento: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como chama essa árvore em hebraico? Etz Hada'at. Da'at, a compreensão, essa 11ª sefirá. Então, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era Etz Da'at, a árvore Da'at, dessa compreensão. Olha que interessante. O que a gente aprende aqui? Por que não chama árvore da sabedoria Etz Chochmah ou Etz Binah? Porque Da'at. Porque é justamente aquela sefirá que está oculta. Aquela que é capaz de transformar o nefesh para o neshama. Porque assim como o Da'at, que é o que estabelece o instinto agora humano, a reação humana, quando a Torá fala que Adão comeu dessa árvore, na realidade, o que ele fez? A compreensão dele foi corrompida. Não foi a sabedoria, não foi o biná, mas a compreensão dele foi corrompida. Então, tudo aquilo que ele compreendia, eu sei que se eu fizer isso, eu sei disso, eu sei que se eu aplicar, eu vou ter esse resultado. Então, eu compreendo esse resultado. Quando a compreensão dele foi corrompida, ele começou a colocar em xeque. Eu sei que tzedakah eu tenho que fazer tzedakah. Então, essa é a minha sabedoria. Então, eu aplico nela através do meu entendimento. Eu vou e dou aos pobres. E eu sei que o resultado vai ser dias de vida. Ou bênçãos financeiras. Mas aí, quando sua compreensão corrompe, aí você vai começar a questionar, mas será mesmo que eu vou receber alguma coisa? Mas será mesmo que se eu fizer tzedakah, será que esse resultado que eu vi não foi um acaso, não foi um acidente? Foi isso que aconteceu com Adão. Ele começou a corromper a compreensão que ele tinha das manifestações divinas. E o que Hashem fez? Hashem foi lá e falou para ele: por causa do que você fez, a terra vai se opor a ti. Ou seja, aquela criação que te servia e aquele poder de criar todas as bênçãos que você precisa estão sendo tiradas de você. Agora, se você precisar de algo, você sue o rosto. A imagem de Elohim foi tirada de Adão. A criação não olhava mais para Adão e via Elohim. A criação olhava para Adão e via um ser humano. Mas tudo que Hashem faz, ele não desfaz. Quando ele precisa tirar o acesso, ele não desfaz. Ele esconde. Então,
esta corrupção, esse poder que Adão tinha, que ele corrompeu, ele não foi tirado do ser humano. Ele foi escondido do ser humano. E o curioso, que esse é um poder que está na mente. Ele é um poder... Sabedoria, entendimento e compreensão são coisas da mente. Ele é um poder que está no psicológico. Então, Hashem teve que escondê-lo. E aonde Hashem escondeu? Na mente. No psicológico. Isso é uma coisa que a ciência hoje em dia consegue explicar muito bem. Chamada subconsciente. Adão não tinha subconsciente. Ele tinha só consciente. Quando ele pecou e perdeu a imagem de Elohim, o consciente dele diminuiu para 4%. E os 96% da capacidade cerebral humana se tornou subconsciente, ou seja, fora do controle humano e com uma forte propensão de influenciá-lo. Por quê? Porque se Hashem não fizesse isso, a compreensão que Adão corrompeu teria corrompido toda a criação. Então, Hashem teve que tirar o acesso do homem de toda essa consciência, tornando-a subconsciência. E é como nesse local que Hashem colocou o poder dado à imagem de Elohim e a Neshama. Entendemos então que a Neshama ela está no seu subconsciente. O Nefesh está no seu sangue, o Ruach está na sua mente, no seu consciente, e a Neshama está no seu subconsciente. Por isso que a Torá ensina que quando o homem sonha, o Nefesh sobe. O que sobe na realidade, o seu sonho, ele é o seu subconsciente. É isso que a Torá está ensinando. E é tão poderoso o subconsciente que nele está toda a história da sua vida. E todos os decretos que foram impostos na sua vida quando você nasceu. Tudo lhe foi revelado. Por isso que quando muitas vezes a gente sonha, a gente tem déjà vu, por exemplo. Ou a gente tem revelações do futuro. Porque o teu consciente, na realidade, quando você sonha, na verdade, ele está tirando coisas do seu subconsciente. Vocês estão entendendo agora o que a Torá fala quando a Neshama sobe e recebe informação? É isso. Então tudo está no seu subconsciente. E a pergunta é, como é que você atinge o seu subconsciente? Como é que você atinge, melhora a sua Neshama, sabendo que ela está no seu subconsciente? Quando você começa a influenciá-lo. Ah, mas é possível, claro. Assiste um filme de terror durante 5 horas seguidas e vai dormir. Você vai sonhar com isso. E o sonho é o subconsciente. Ou seja, você influenciou o seu subconsciente. O segredo de você se ligar forte e fortalecer a sua Neshama e colocar as mãos na caixa Elohim, ou seja, em outras palavras, o segredo de você reverter a maldição que Hashem lançou sobre Adão e afeta todos nós é quando você é capaz de influenciar o seu subconsciente. Porque é o seu subconsciente que rege as suas ações instintivas. E quando você influencia o seu subconsciente de forma positiva, de forma de Torá, quando você passar por um problema, ao invés de se desesperar, você vai dar Baruch Hashem. Você vai ver Hashem atrás do problema. Vocês estão entendendo? O que eu estou ensinando para vocês é um profundo mistério de Torá. Como se influencia o subconsciente?
Através da compreensão. Por isso que é importante a gente estudar a Torá, que é a fonte da sabedoria, fazer as mitzvot, que é o entendimento, que é colocar a sabedoria em prática. E você então vai ver o resultado. E quando você compreender o resultado, e quanto mais você se engajar nesse resultado, ou seja, quanto mais mitzvot você fizer, mais influência você vai estar jogando no seu subconsciente. Seria como passar horas e horas e horas e horas vendo filme de terror e dormir. Quanto mais mitzvah, quanto mais Torá você estuda, mais resultados você vai ver. E conforme você vai tornando usar esses resultados para que eles comecem a regir o seu comportamento, mais instintiva a Torá se tornará. E quanto mais instintiva a Torá for, mais fortalecida será o seu Neshama. E mais a natureza, a criação olhará para você e não verá um homem, verá Elohim. E o que ela vai fazer? Ela vai ter que abaixar a cabeça. Tá tudo aqui. Como você é capaz de influenciar a si mesmo. Como você é capaz de trabalhar sua mente. Como você é capaz não apenas de observar as mitzvot, mas como você é capaz de analisá-las, não só em seu conceito espiritual, mas em seu conceito prático e os resultados que ela traz na sua vida. Quanto mais análise tiver, mais bombardeando você vai estar seu subconsciente. E quando o seu subconsciente vier te influenciar, que é o que ele realmente faz, ao invés de ele te influenciar através do blá 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 do Yetzer Hara, ele vai te influenciar com aquilo que você jogou nele. Com Torá, com confiança, com amor aos céus, com misericórdia. Tem uma história de um grande homem sábio lá na Rússia. Ele tinha lá sua fazenda, seus cavalos, e um dia chegou lá o caseiro dele, bateu na porta e falou: ó, o cavalo que você mais gosta fugiu. Pô, aí a família toda ouviu, todo mundo ficou triste. Pô, o cavalo que a gente mais gosta fugiu. Então ele falou: ixi, calma, isso é só o começo. Não acabou ainda. Passa 2 dias, o caseiro acha o cavalo num campo, e junto a esse cavalo tinha mais 3 cavalos selvagens. Aí o caseiro traz os 4 cavalos pra casa, o cara ganhou 3 cavalos. Aí todo mundo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aí o filho fala: vou subir no cavalo e vou cavalgar nesse cavalo novo. Aí ele sobe o cavalo selvagem, ele cai e quebra as 2 pernas. Aí todo mundo vê: pô, quebrou as 2 pernas, nossa, que desgraça, que horrível, e agora, e agora? Aí o homem virou pra família e falou assim: calma, não acabou ainda. Tá bom. Passou 3 dias, bateu na porta dele lá, o oficial do recrutamento do exército russo, atrás do filho dele. Aí os caras olharam pro filho dele lá, sentado com as 2 pernas quebradas, e falaram: esse cara não sai pra gente, vambora. Aí toda a família ficou feliz: graças a Deus, tá, graças a Deus. Aí o homem falou: agora sim, acabou. Ou seja, o cavalo dele fugiu para que o filho dele não fosse alistado no exército russo. Como é que ele foi capaz de agir dessa forma? Ele teve um problema financeiro, ele teve um problema familiar e ainda falava: não acabou, calma. Porque o subconsciente dele estava mudado. O subconsciente dele não influenciou ele da forma como influencia um ser humano normal. Por quê? Porque esse homem, antes de ser influenciado pelo subconsciente, o influenciou. Compreendendo com a sabedoria da Torá, com o entendimento dos mandamentos e compreendendo como esses mandamentos regem e reagem dentro desse mundo. E esse homem não queria que o filho não fosse pro exército. Ele não precisou ligar lá, ele não precisou chantagear ninguém. Ele simplesmente não quis. Ele não precisou orar a Hashem, pedir para Hashem: Hashem não permita. Não. A única coisa foi: eu não quero. E o que a criação fez? Sim, senhor. Seu filho não vai. Entenderam? Isso é como obter Elohim.
O Elohim é quando você se torna a imagem de Elohim, porque você foi feito imagem de Elohim. E para isso você precisa do Nishmat Haim. Você precisa fortalecer a sua Neshama, que está no seu subconsciente. Quanto mais você fortalece, mais imagem de Elohim você vai ter. Mais acesso à criação e ao poder criacional estará na sua mão. E esse é o segredo por trás do nome Elohim. Tá certo? Aula que vem, entraremos em outro nome. Com a ajuda de Hashem, se assim Hashem quiser. Tá certo, pessoal?